negligenciado pelas igrejas hoje. Não a nossa, porque aqui o pastor tem tratado de vários temas, ele tem um cuidado em especial com a palavra. Então ele trata de arrependimento, de pecado, ele trata de condenação, ele trata de pregações de consolo, mas muitas igrejas hoje têm negligenciado o tema arrependimento. Tema esse que é de extrema importância para a vida do cristão e também para a vida daquele novo convertido e para a vida daqueles que ainda não são convertidos. Então, eu quero trabalhar em cima desse tema porque ele sumiu até mesmo do evangelismo. Pessoas estão evangelizando outras pessoas sem usar a palavra arrependimento. E sem arrependimento é impossível você alcançar a salvação. E nós vamos entender o porquê no caminhar dessa mensagem. Primeiro nós vamos ver qual é o significado da palavra arrependimento. Arrependimento significa mudança de ideia, mudança de atitude, mudança de mentalidade. Muita gente pensa que arrependimento é aquela tristeza que causa remorso. É quando você comete o pecado, quando você comete o erro, e aquilo te causa aquela tristeza que te deixa cabisbaixo. Mas você continua cometendo o mesmo pecado. Por exemplo, alguém que bebeu muito, acorda no outro dia, morto de ressaca, porque abre o olho, olha os tetos, está tudo rodando, a boca está com aquele gosto de tábua de chiqueiro. A primeira coisa que essa pessoa fala é: para que eu fiz isso? Mete a mão no bolso, não tem nenhum centavo, gastei todo o meu dinheiro, nunca mais eu bebo. Mas a primeira coisa que ela faz é tomar mais uma para rebater, não é verdade? Então essa é a tristeza segundo o mundo. Essa tristeza não é arrependimento. Vamos abrir o texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. O texto diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. A tristeza segundo Deus produz mudança de atitude. Porque você cometeu o pecado, você reconheceu que está errado, então você quer mudar, você não quer mais cometer esse tipo de pecado. Então a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Então essa tristeza segundo Deus, esse arrependimento, não vai te deixar com essa tristeza segundo o mundo, com esse remorso, com essa depressão. Porque se você se arrepende, Deus te perdoa. Logo Ele tira o peso do pecado da sua consciência. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. E quem aqui não conhece alguém que já, ou conhecia, né? Que já suicidou por causa do pecado? Porque cometeu um erro e pensou que aquilo não tinha solução. E a única solução que essa pessoa encontrou foi tirar a própria vida. Então, a gente vai trabalhar em cima deste tema em especial hoje, que é o arrependimento. E nós vamos trabalhar alguns pontos sobre como chegar ao genuíno arrependimento em cima do Salmo 32. Mas primeiro abre comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, no versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Isso até foi a pergunta da rádio ontem. Por falar nisso, tem programa na rádio, viu gente? Todo sábado, às 4 horas. Se você não tem um aplicativo, baixa o aplicativo da igreja. Amém? Para você ouvir o programa da rádio. O texto diz assim, isso aqui é Jesus dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos
e crede no Evangelho. Essa aqui é a primeira exortação pública de Jesus registrada na palavra. Arrependei-vos. Então, se isso era prioridade no ministério de Jesus, isso também deve ser prioridade na nossa vida e na vida da igreja. Então, nessa introdução, nós aprendemos que o arrependimento é um tema de extrema importância para a igreja. Arrepender-se significa mudar de ideia, mudar de atitude, mudar de pensamento, de mentalidade. E que não existe salvação sem arrependimento. Mas a salvação não vem pela fé e por Cristo. Sim, mas se Cristo te chamou ao arrependimento, isso quer dizer que não vai ter salvação sem arrependimento. Nós sabemos que o instrumento pelo qual nós alcançamos a salvação é a fé, e a pessoa é Jesus Cristo. Mas se você não se arrepender dos seus pecados, não faz sentido, porque Cristo morreu pelos seus pecados. Se Cristo morreu pelos seus pecados, você tem pecados e deve se arrepender desses pecados. Logo, se você não se arrepender, é porque você pensa que não tem pecado. Se você não tem pecado, você não precisa de Cristo. Amém? Então vamos para a leitura do texto, que é o Salmo 32, e hoje a gente vai trabalhar arrependimento em cima desse salmo. Salmo de número 32. Amém? O texto diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós, todos que sois retos de coração. Pai, aqui está a tua palavra. Peço ao Senhor, ó Deus, que venha me abençoar nessa pregação. Que o teu Espírito Santo possa me preencher neste momento e que o Senhor fale através da minha pessoa. Que o Espírito Santo, ó Deus, possa abrir o coração de cada membro dessa igreja e cada pessoa possa receber o melhor do Senhor mediante a pregação do teu Evangelho. Faça essa oração e clama ao Senhor por misericórdia, pois sou fraco e pecador, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, em cima desse salmo, a gente vai aprender um pouco sobre como chegar ao verdadeiro arrependimento. Nos versículos 1 e 2, o texto diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. O salmista mostra a sua honestidade quanto à necessidade de arrependimento. Ele mostra nesses dois versículos que feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. O Senhor não atribui iniquidade a quem? Aqueles que se arrependeram e pediram perdão. Então o salmista começa reconhecendo isso, que a nossa felicidade está no perdão de Deus, a nossa felicidade está em se arrepender e conseguir o perdão divino. E todos nós necessitamos nos arrepender.
E o primeiro passo para chegar ao arrependimento é entender a necessidade de se arrepender e conhecer também o que vai vir após o seu arrependimento. O texto diz, o salmista Davi diz que feliz é aquele, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Por quê? Porque o perdão dos pecados para a felicidade do homem só é recebido mediante o arrependimento. Então a primeira coisa, o primeiro passo para você conseguir se arrepender verdadeiramente é entender a necessidade do arrependimento e aprender que você será feliz ao se arrepender, porque Deus vai te perdoar os pecados. Então o primeiro passo é esse: seja honesto em relação à sua necessidade de arrependimento. O segundo ponto, nós vamos ler o versículo 3 e 4. Porque estando convicto dos nossos pecados, sendo honesto com Deus quanto à necessidade de arrependimento, o que nós aprendemos com o texto a seguir é: não se cale diante de Deus por causa do seu pecado. Vamos ler o texto. Versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sejamos honestos. Se nós estamos buscando arrependimento, é porque o Espírito Santo de Deus já nos acusou. É porque o Espírito Santo de Deus está nos incomodando em relação ao nosso pecado. Se sentimos a necessidade do arrependimento, devemos dar glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo de Deus já está agindo em nós para que nós possamos nos arrepender. Mas o salmista diz a respeito dos riscos de calar diante de Deus a respeito dos seus pecados. E o que nós aprendemos com esses versículos é: não se cale diante de Deus. Não esconda de Deus o seu pecado, porque essa tentativa é inútil. Você nunca vai conseguir esconder de Deus o seu pecado, porque Deus é Deus que sabe de todas as coisas e conhece os nossos pensamentos. Deus conhece você muito mais do que você mesmo, e não adianta tentar esconder o seu pecado dele. E verdade é que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz isso em Romanos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Como o pastor já explicou aqui, o pecado nos afastou da comunhão de Deus. O pecado criou uma barreira, um muro entre nós e Deus, porque Deus é santo e nós somos pecadores. E somente Jesus Cristo pode quebrar essa barreira. E é somente pela fé em Cristo que nós conseguiremos nos achegar a Deus novamente. Mas, para isso, nós necessitamos de arrependimento. Então, nós não devemos nos calar. E como existem pessoas com dificuldade de confessar o erro, de confessar o seu pecado para Deus. Quem aqui já conviveu com alguém assim? Alguém que não aceita estar errado. É terrível. E essas pessoas sofrem com isso, porque elas tentam de toda maneira se esquivar e não assumir o erro. Se você é desse jeito, se você age dessa maneira, começa a mudar, porque ao contrário do que você pensa, que ao confessar que você está errado, você vai estar sendo humilhado. Não, você vai estar sendo liberto. Isso vai te trazer paz de espírito, porque confessar os pecados, assumir o erro, é sinal de humildade. E se você tem um pingo de humildade, comece a trabalhar isso, comece a assumir que você está errado, porque isso é muito importante, e Deus se agrada quando você chega diante dele e diz: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu fiz isso e isso hoje, Senhor, eu estou errado, eu careço do teu perdão, Senhor, eu não quero mais cometer esse e aquele pecado. Porque isso é arrependimento, lembra? É a mudança de atitude, é não querer mais fazer aquilo que você fazia antes. Isso é arrepender-se. Não é a tristeza segundo o mundo, que você continua fazendo, mesmo sabendo que está errado, mesmo aquilo te trazendo tristeza. Então,
o que nós aprendemos com os versículos 3 e 4 é não nos calarmos quanto ao nosso pecado diante de Deus. Mas o salmista expõe as consequências de se calar. Lê de novo o versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, enquanto eu não disse para Deus, enquanto eu não me confessei com Deus a respeito dos meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Os nossos ossos são a nossa estrutura. E quando você começa a guardar a culpa no seu coração, a sua estrutura fica fraca, a sua estrutura fica balançada, porque você não tem mais alegria. E é isso que ele diz no versículo 4: porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor, a minha alegria, olha, o meu vigor, a minha saúde. Isso acaba até com a sua saúde, não só espiritual, mas física. Guardar a culpa, esconder o pecado de Deus, tentar esconder o pecado de Deus, te faz cair em profunda tristeza. E confessar isso te faz ter paz, porque você tira o fardo de cima de você. E o texto diz que a mão do Senhor pesa dia e noite sobre aquele que não confessa o pecado a Deus. Isso aqui é o Espírito Santo de Deus. A mão do Senhor pesa sobre a vida da gente. Como? O Espírito Santo o tempo todo: você está errado, rapaz, você tem que perdoar, perdoa aquele irmão. Mas ele estava errado. Independente disso, se humilha, vai lá, pede perdão, isso vai trazer paz para você e para ele. Se ele não te perdoar, azar é dele, mas isso vai te trazer paz de espírito. Volta lá, devolve esse troco que você pegou errado. Mas é só R$1, me dê esse R$1, não é questão de valor, é questão de princípio. Se você pega R$1, você pega 1 milhão, volta lá, devolve. Você pegou isso aqui emprestado, você não devolveu, moço, devolve, isso aqui está te matando, você sabe que está errado. Você falou mal daquela pessoa, você denegriu a imagem dessa pessoa, você falou mentiras, você destruiu a vida dela. Pede perdão, confessa isso para Deus, que isso vai te matar. Além de prejudicar o próximo, você está prejudicando você mesmo, porque isso está te gerando uma tristeza segundo o mundo. E é isso que a gente aprende nos versículos 3 e 4. Reconheça o perigo e o prejuízo da culpa. Portanto, se nós não devemos nos calar em relação aos nossos pecados, nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. E é isso que o salmista diz no versículo 5. Nós vamos ler somente a parte A do versículo. Está escrito assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. O verdadeiro arrependimento exige a confissão integral dos seus pecados. Muita gente tem mania de separar, de classificar pecado: pecadinho e pecadão. Pecado cabeludo, o outro deve ser careca. E muita gente faz essa separação. Não, comer mais do que eu precisava, a gula, é só um pecadinho, isso não tem problema. Não, mas agora, assaltar um banco é um pecadão, matar alguém é um pecadão, cometer adultério é um pecadão. Não, mas uma mentirinha branca é um pecadinho. Eu menti foi para o bem dessa pessoa, porque ela está passando por muito sofrimento. Irmão, se um dia eu estiver passando por muito sofrimento, e você tiver uma verdade para me contar, me conta a verdade. Por mais que essa verdade vai doer na hora, mentir não vai fazer bem para mim. E se eu tentar mentir para você no momento de dor, esconder de você uma verdade, isso não vai te fazer bem. A verdade talvez até dói na hora, mas depois ela liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade traz paz, a verdade liberta. Como vai ser bem, vai ser bom para aquela pessoa você mentir para ela, se mentir é um pecado, e se o pai da mentira é o diabo. Não tem essa de mentirinha branca, de mentirinha para o bem. Mentira é mentira, destrói. Então,
Confesse todos os seus pecados para Deus. Não tenta classificar pecado, porque todo pecado é uma afronta à santidade de Deus. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por todos os seus pecados. Ele não escolheu o pecado cabeludo ou o pecado pequeno ou o pecado grande. Ele morreu por todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados careceram da morte de Cristo para serem perdoados. Então pense nisso ao confessar os seus pecados a Deus. Cristo morreu por todos eles. Não foi nem por um nem por outro, foi por todos. Mas a gente tem o grande problema de ficar nos comparando com outras pessoas. Aí fica fácil, porque isso aí começa a massagear o nosso pecado, né? Aí eu contei uma mentirinha, mas o irmão cometeu adultério. Aí eu contei uma mentirinha, mas a filha do irmão engravidou sem casar. E a gente começa a se comparar com as outras pessoas. Mas quando você chega lá diante de Deus, sabe o que Deus vai fazer? A minha lei é essa. O meu mandamento é esse. Você fez isso, isso, isso e isso. Ah, mas o irmão fez muito mais. Não, o julgamento é seu, não é dele. E o texto diz que a gente vai ser julgado com a mesma medida que a gente julgar, não é isso? Então, não fica classificando pecado. Pecado é pecado. Vai se entregar para Deus? Vai confessar seus pecados para Deus? Confessa todos, conta tudo, até os pensamentos maus, conta tudo. Pede para Deus: Senhor, me ajuda, porque o meu pensamento para com aquela pessoa não é bom. Eu não quero isso no meu coração. Me ajuda, me liberta. Outro problema, não tenta maquiar seu pecado. Não chega para Deus tentando terceirizar. Assim como Adão fez, quando ele falou assim com Deus, quando Deus, você comeu do fruto que não era para ter comido, e lá foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que me deu do fruto. Aí Deus vai em Eva, não, foi a serpente que me enganou. E a gente tem mania de terceirizar o pecado. Ah, você fez isso aqui errado. Ah, mas foi porque fulano falou que era para fazer. Ah, mas você sabia. Não, mas fulano ficou insistindo. Ó, isso está errado. Ah, não, mas eu errei por causa disso e daquilo outro. Ah, não, eu sou assim porque onde eu cresci as pessoas fazem assim. E a gente fica tentando terceirizar. Então, não tenta ficar terceirizando e nem maquiando o seu pecado. O que é maquiar o pecado? Dá nome para ele. Dá nome. Ah, foi um momento de fraqueza e eu fumei mais um cigarro. Não é momento de fraqueza, não, é vício, você está viciado. Isso está te amarrando. Ele é seu senhor, porque não é a hora que você quer, é a hora que ele quer. Ah, eu caí em pecado, eu estou tendo um caso. Você não está tendo um caso não, você cometeu adultério. Dá nome para o seu pecado. Ah, eu peguei aquele emprestado, senhor. Quem tem roça, já passou por isso. Vai fazer um almoço lá na roça, o pessoal vai, sobra comida, ninguém levou a vasilhinha. O que eles fazem? Vai nas panelas da sua roça, vai nas vasilhas da sua roça, coloca a comida que sobrou, depois eu te devolvo. Que dia que devolve? Nunca mais você vê panela, nunca mais você vê. Eu não tenho, mas eu tenho muito amigo que tem e reclama disso. Aí você olha lá, que aquilo está chamando está com o nome do dono da roça lá, que está até piscando, falando, devolve. Aí você fala, eu peguei emprestado e não devolvi. Não, você não devolveu, você não pegou emprestado, você roubou. Você está sendo um ladrão nessa hora. Você pegou e não devolveu, você roubou, isso não é pegar emprestado. Pegar e não devolver é roubar, até onde eu sei. Então você roubou. Então dá nome para o seu pecado. Não tenta maquiar isso diante de Deus, porque vai dar errado. Porque Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe o que você fez. E você também sabe. Então não tenta maquiar, dá nome para o seu pecado. Senhor, eu peguei isso aqui emprestado. Não, Senhor, eu roubei isso aqui, eu vou dar um jeito de devolver. Mas até agora eu não devolvi, eu roubei. Senhor, eu fiz isso e isso e isso. Porque, irmãos, todos nós estamos prontos para pecar todo o tempo. O que menos pecou aqui hoje, pecou muito. Nós nascemos pecadores.
Nós somos pecadores por natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Nós não conseguimos não pecar. Por isso que todos nós necessitamos de arrepender, necessitamos de arrependimento. Então não tenta ficar escondendo, não tenta fugir da presença de Deus. Confessa o seu pecado. Isso vai te trazer paz, isso vai te trazer conforto. E como disseram os primeiros versículos, isso vai te trazer alegria. Vamos terminar de ler o versículo 5 da parte B e vamos até o versículo 7. O texto diz assim, a parte B do versículo: disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. O que nós aprendemos com esses versículos é que, após a confissão dos nossos pecados, nós alcançamos o perdão divino. Quando você se humilha na presença de Deus, quando você reconhece a necessidade do arrependimento, quando você entrega a Deus e confessa a Ele, quando você não se cala por causa do seu pecado e confessa esses pecados para Deus, o texto faz uma promessa para nós, e essa promessa é que o Senhor perdoa os nossos pecados e nos purifica de todas as nossas iniquidades. É isso que eu disse quando eu falei, para de se comparar com os outros, porque Deus vai te julgar sozinho, e da mesma forma, Deus vai te perdoar do seu pecado, pecado que as pessoas não perdoam. Deus te perdoará, mas para isso você tem que confessá-los a Deus, e é isso que o salmista está dizendo: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A confissão dos nossos pecados é o primeiro sinal de verdadeiro arrependimento, e quando nós confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa, através da fé e do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Só assim nós conseguiremos perdão de pecados. Só assim a gente vai arrancar esse peso, essa tristeza segundo o mundo. Só assim nós vamos ter uma mudança de atitude. Só assim nós podemos voltar a ter comunhão com o Senhor, assim como diz o versículo 6. Mas primeiro abre comigo o livro de 1 João, capítulo 1, do versículo 8 e versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. O texto diz assim: e se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Está vendo? Isso aqui confirma o Salmo. Se a gente disser que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, porque nós somos pecadores. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Se confessarmos os nossos pecados, Deus faz essa promessa para nós, e as promessas de Deus não falham. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Jesus está te chamando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Isso é uma exigência de Jesus para o arrependimento, para a salvação. Somente através do arrependimento é que nós conseguiremos a salvação. E olha como é bonito, e olha como isso nos traz paz, no versículo 6 do Salmo 32. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Lembra que eu falei que o pecado causa separação entre nós e Deus? É isso aqui, ó. Quando você está em pecado, quando você não confessa esses pecados para Deus, quando você se ajoelha para orar nessa situação, o que é que você encontra? Nada, vergonha.
você fica com vergonha de chegar diante de Deus por causa desses pecados. Então você não consegue entrar na presença dEle, porque você está se sentindo culpado, porque você não confessou para Deus o seu pecado, então você não conseguiu o perdão divino, logo você perdeu a comunhão com Deus, e você não consegue encontrá-lo, porque o seu pecado está criando uma barreira entre você e Deus. E é somente confessando, entregando a Ele, que Ele vai te perdoar. E o texto diz que, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Todo homem piedoso, todo homem perdoado, ele entrará em oração ao Senhor, e em tempo de poder encontrá-lo. Com efeito de quê? Com efeito dessa comunhão, dessa vida de oração, dessa vida de estar na presença de Deus, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. E olha Jesus dizendo a mesma coisa, lá em Mateus, no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 24 e 25. Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. O salmista diz que aquele que está na presença do Senhor, aquele que está em comunhão com Deus, quando transbordarem muitas águas, essas águas não o atingirão. E Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Continua lendo. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A sua casa não desaba, não é porque você é melhor do que o outro. Repara que Jesus não faz diferença entre casa e casa. Ele diz que todos os dois construíram uma casa. Não é os 3 porquinhos, cada um construiu de um material, não. Todos os dois construíram uma casa. A diferença é o quê? Onde você construiu a sua casa? Onde a sua casa está alicerçada? Aquele que teve a casa alicerçada na rocha, as águas deram com ímpeto contra ele, mas a casa não desabou. Agora, aquele que edificou a sua casa na areia, quando as águas vieram, aquela casa desabou. E o Salmo diz a mesma coisa. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Você não é melhor do que seu irmão. A sua casa não é melhor do que a casa, estou falando de casa espiritual, não é melhor do que a casa do seu irmão. Você não é melhor do que seu vizinho, porque você está aqui hoje. Quem é melhor é Cristo que age na sua vida. Quem é melhor é a rocha onde você está alicerçado. E quando você tem comunhão, você se alicerçou na rocha. E a próxima promessa do Salmo é que o Senhor nos protegerá e nós encontraremos abrigo, esconderijo. Olha o versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Olha como é bonita essa promessa. Se você confessou o seu pecado, se você se arrependeu, se você está vivendo em novidade de vida, você vai entrar em uma vida de comunhão e oração com Deus. Com essa vida de comunhão e oração com Deus, Deus vai te proteger no dia da tribulação. Isso não quer dizer que você não vai passar por tribulação. As 2 casas sofreram com ímpeto. As 2 casas passaram pelas águas. A diferença é que essas casas estão firmadas na rocha. Porque no mundo tereis aflições. Mas o texto nos dá essa promessa, que o Senhor nos dá o livramento, que o Senhor nos guarda no dia da tribulação e nos cerca de alegres cantos de livramento. E eu quero que você se agarre a essa promessa. E a 4ª coisa que nós aprendemos é: aquele cujo pecado é perdoado encontra esconderijo em Deus, e Deus o guarda na tribulação. Amém? Vamos ler o versículo 10, que diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio,
Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que se calou diante de Deus. O ímpio é quem não confessou, é quem não se arrependeu. O ímpio é aquele que não crê em Cristo Jesus. Esse é o ímpio. E o texto diz que muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Essa pessoa vai passar por muito sofrimento. E já está sofrendo, porque é isso que o pecado faz. É isso que o jugo do pecado faz. E o jugo de Jesus, o que ele disse? Que é suave. O jugo do nosso Senhor é suave. Quando Deus perdoa os nossos pecados, isso nos traz paz. Quando você entrega nas mãos de Deus, você tem a paz de Deus. E como diz os 2 primeiros versículos, você será bem-aventurado, você será feliz quando você conseguir de Deus o perdão dos seus pecados. E para terminar, o versículo 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos ficar de pé? Alegrai-vos no Senhor. Fiquemos alegres, não porque o Senhor nos deu um carro, uma casa, não, mas porque o Senhor nos perdoou o pecado. E a alegria, a verdadeira felicidade está no perdão divino. Com o perdão divino nós alcançaremos a salvação. Por meio da fé, pela pessoa de Jesus Cristo e pela graça. Mas é somente pelo arrependimento. Repita comigo: não existe salvação sem arrependimento. Jesus está te falando, moço, arrependei-vos. Isso é Jesus que está falando. Ele começou seu ministério com isso: arrependei-vos. Que a gente possa estar disposto a nos arrependermos dos nossos pecados, dia a dia, a estarmos sempre de joelhos, pedindo perdão a Deus, confessando todos os nossos pecados, dando nome a cada um deles, sendo honestos e transparentes com Deus acerca dos nossos erros, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais esta palavra, agradecer ao Senhor por mais este domingo, pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir o melhor do Senhor através da Tua palavra, mediante o Teu Espírito Santo. Nós agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor por essa semana que o Senhor colocou diante de nós, semanas de tantas oportunidades para mudarmos de atitude, semanas com tantas oportunidades para nos arrependermos. E o que pedimos ao Senhor é aquilo que está escrito em 2 Timóteo 2,25: concede-nos, ó Deus, o arrependimento. Nós carecemos da Tua graça, nós carecemos do Teu Espírito Santo nos acusando do nosso pecado, para que possamos chegar ao arrependimento. Por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia, pois nós aprendemos hoje que as Tuas promessas para quem é perdoado são as maravilhosas promessas de Deus, porque a Tua promessa é que aquele cujo pecado é perdoado, ele encontrará abrigo no Senhor, ele terá comunhão com o Senhor, e quando vierem as muitas águas, quando vierem as tribulações, o Senhor nos protegerá, o Senhor nos guardará, e quando confessarmos os nossos pecados, a Tua promessa é que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por isso nós louvamos ao Teu glorioso nome, e te pedimos perdão por todos os nossos erros. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor nos dê a oportunidade de nos tornarmos cada dia cristãos melhores, discípulos de Cristo, pessoas que querem aprender mais e mais a respeito do Senhor e da Tua palavra. Nós te glorificamos e te pedimos ao Senhor que nos abençoe em nome de Jesus. Erga suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai estejam sobre as nossas vidas, para sempre. Amém. Aperte a mão de alguém antes de ir embora, cumprimenta com a graça e a paz.